Oi gente, voltei e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma temática que eu acho que eu já falei uma vez aqui no canal há muito tempo, mas não me aprofundei muito e um dia desses vocês pediram, alguém deixou um comentário aí num vídeo pedindo para que eu falasse sobre livros para ressaca literária. Primeiro a gente precisa entender um ponto. O que é a ressaca literária? O que causa a ressaca literária? O que causa normalmente a ressaca literária é quando a gente lê um livro muito bom ou muito ruim, porque isso também pode acontecer, ou um livro com uma temática muito pesada, livros de testemunho, baseado na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, livros com histórias reais de pessoas que passaram por situações assim, bem complicadas, bem pesadas. Então, normalmente, esses livros mexem muito com o nosso emocional e causam a bendita ressaca literária, tá? E no que consiste a ressaca literária? Você não consegue se conectar a nenhuma história, a nenhum outro personagem. Você até fala assim, nossa, eu queria ler esse livro. E você começa a ler, mas você tem dificuldade de engatar na leitura, sabe? De se desenvolver ali, naquele mundo, naquele novo universo que você está entrando. Aí você começa a ler, aí você começa a se sentir impaciente, um tanto que irritado, perdido. Aí você lê um capítulo, daqui a pouco você fala assim, nossa, o que eu estava lendo mesmo? E aí você passa pelo estágio da dificuldade de concentração, você não consegue se concentrar, você se sente completamente... Você tá ali, mas você não tá ali, sabe? A ressaca literária, ela funciona mais ou menos assim. Ela traz pra gente a dificuldade de concentração, a dificuldade de engajamento ali na narrativa, na história, de conexão, de gosto, de prazer. Você fica sempre, você está lendo um livro, mas você está sempre naquela história, naquele livro, naquele personagem, e mexe com o teu emocional, sabe? De uma forma que te deixa meio desconectado para novas experiências. Então, eu resolvi trazer para vocês alguns outros livros sobre ressaca literária, né? E o primeiro deles é o Léo Aversa, Crônicas de Pai, capa dura, uma edição muito bonita, gente. Eu não vou me demorar mostrando muito os detalhes da edição, mas a gente tem uma edição, olha, com folhas amareladas, com inícios de capítulos destacados, com pequenas ilustrações em traços finos, olha. O livro é todo permeado a partir desses detalhezinhos, dessas pequenas ilustrações, né? Não sei se deu para vocês verem. Mas aqui a gente tem um pai, ó. O Léo Aversa, ele é jornalista, ele é fotógrafo, ele gosta de aventuras e ele gosta de escrever. E ele é filho de um pai com Alzheimer e ele é pai de um filho adolescente. Então, ao mesmo tempo que ele precisa lidar com as limitações do seu pai e ele precisa ser filho, ele precisa ser pai de um filho adolescente e de herói. Em alguns episódios, ele vai quase ao estágio de anti-herói. Não é herói coisa nenhuma. Então, a gente tem aqui um trio, né, de pai, de filho, de neto, o avô. A gente tem esses três aqui, esses três personagens nessas crônicas. É um livro, gente, de 350 páginas, mas ele é edição pocket, tá vendo? Ele é pequenininho, o corte colorido, uma edição, na minha opinião, lindíssima para presente, e a gente vai acompanhar o Léo Aversa com seu pai, que tem Alzheimer, e ao mesmo tempo que ele é filho, ele será pai de um filho adolescente. Então a gente já sabe, né? Filho adolescente, essa fase extremamente complicada, mas é um livro assim extremamente gostoso de ler, porque cada crônica, cada capítulo traz um momento diferente, traz um episódio diferente, e é muito prazeroso, é muito gostoso acompanhar esses três aqui nessa narrativa. O próximo livro que eu trouxe para vocês é um clássico da literatura, gente, um livro
extremamente importante e interessante. O livro do Antoine de Saint-Exupéry, vamos caprichar desse nome, né, gente? O Pequeno Príncipe. Essa edição que já tem resenha para o canal, inclusive. Essa edição aqui que eu tenho em mãos, ela é uma edição com aquarelas do próprio autor, do Antoine. Como vocês podem ver, folhas brancas. A diagramação é boa, gente, tá? E a gente tem as aquarelas do próprio autor. Um clássico da literatura, essa edição aqui foi publicado na década de 50, tradução original de 1952. E a gente tem O Pequeno Príncipe. E ele se depara com um piloto e eles começam a conversar e a dialogar sobre questões extremamente importantes da vida, sobre valorizar os relacionamentos, sobre a simplicidade da infância, sabe? Porque tem uma frase aqui no começo do livro que diz assim: todas as pessoas grandes foram crianças um dia, mas poucas se lembram disso. Então, para você ter uma ideia, logo no começo aqui essa frase, antes da apresentação, antes de tudo, já te traz um pano de fundo sobre o que o Pequeno Príncipe vai trazer pra gente, sabe? Essa simplicidade da infância, a beleza da infância, a verdade da infância, porque se tem uma coisa, gente, que criança é sincera, criança é verdadeira, criança é espontânea, criança, ela quer viver, ela quer se divertir, ela quer aproveitar os momentos. Se você agrada uma criança, ela vai te demonstrar a felicidade dela com todas as suas forças. Criança não sabe fingir, não sabe ser falsa, não sabe ser hipócrita. A criança, ela valoriza o carinho, ela valoriza o abraço, ela valoriza as pessoas, ela valoriza a delicadeza da vida. Então, O Pequeno Príncipe é isso. E a gente tem aqui um livro curtíssimo, de 93 páginas. Recomendo muitíssimo para vocês. Se você ainda não leu, porque eu sei que tem gente que tem preconceito com esse livro, eu já li comentários desse tipo. Se você ainda não leu e tá meio na ressaca, O Pequeno Príncipe. O próximo livro, gente, é um clichêzão contemporâneo. A gente tem aqui a adolescente Lina, e eu estou falando de Amor e Gelato. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo dessa série, são 3 livros. É Amor e Gelato, Amor e Sorte e Amor e Azeitonas. Amor e Gelato, Amor e Sorte, Amor e Azeitonas. Estou conferindo ali na estante. São livros, é uma trilogia independente, você pode ler na ordem que você quiser, mas eu aconselho você ler Amor e Gelato, Amor e Sorte e Amor e Azeitonas, para não pegar nenhum spoiler, e para você acompanhar a trajetória dos personagens. E tudo começa aqui com a Lina, que a mãe está com uma doença terminal, mas ela vai fazer um último pedido, que a filha viaje para conhecer o pai. E a filha, extremamente contra a vontade, ela vai viajar para conhecer esse pai, que mora num determinado lugar muito inusitado, que tem um emprego muito inusitado. E quem ela vai pensar? Aí tem outro personagem que vai entrar na história. Vou deixar uma pulguinha aí, tá? Atrás da sua orelha. Vai entrar um outro cara nessa história, um outro personagem. E quem ela vai pensar que é pai, não é pai. E quem ela vai pensar que não é pai, é pai. É isso, gente. Não vou falar mais nada, não. A gente vai acompanhar a história da Lina, que tem 16 anos. É um livro extremamente divertido, com uma diagramação muito boa. Eu fiz algumas anotações também, porque apesar da gente ter um livro, adolescente, um clichêzão adolescente, gente, a gente tem muitas lições aqui sobre essa questão do relacionamento entre pai e filha, filha e pai, sabe? Sobre perdoar, sobre segundas chances, sobre oportunidades, sobre aproveitar o tempo perdido. Nós temos 319 páginas e eu indico muito para vocês. Se você está numa ressaca, escolhe um desses. Você não vai se arrepender. O próximo, gente, sim, porque eu sou dessas.
clássico da literatura, gente. Que livro maravilhoso. Esse é um daqueles livros que eu vou conversar com vocês depois especificamente sobre esse assunto. Não vou conversar sobre isso agora. É um daqueles livros que você abandona e depois você dá uma segunda chance e você diz assim, ainda bem que eu dei uma segunda chance. De Anton Chekhov, A Estepe. A gente vai acompanhar aqui a trajetória do pequeno Yegorushka. Se eu não estiver pronunciando errado, gente, por favor, me perdoem, porque são nomes russos e é um tremendo trava-língua. Yegorushka, de 9 anos, que perde o pai e é enviado para a cidade grande, para morar com os parentes, para estudar. E a gente vai acompanhar a trajetória dessa viagem pela estepe russa. É um livrinho de 136 páginas, finíssimo, da Penguin Companhia. Então a gente tem aqui notas de rodapé, textos de apoio, uma introdução riquíssima em informações. Eu vou gravar resenha, gente, para trazer esse livro para vocês, porque esse livro, ainda bem que eu retomei a leitura, é um livro deliciosíssimo para esses momentos de ressaca literária e eu indico muitíssimo para vocês A Estepe, de Chekhov. A gente conversa mais na resenha. O próximo, gente, um clássico também da literatura, foi publicado pela primeira vez em 1961 e eu só descobri isso quando ele chegou em casa. Tudo depende de como você vê as coisas. Esse título já te diz tudo. É um livro sobre perspectivas, sabe? A forma como você enxerga a vida. Sobre como você tem uma opinião sobre as coisas, mas a sua opinião não é a definitiva. Existem outras pessoas, outros indivíduos, outras perspectivas, outras formas de ver a vida, outras opiniões sobre as coisas. Então a gente tem aqui o personagem principal, que é o Milo. É um livro, gente, pasmem, 257 páginas. É que as folhas são daquelas mais grossas, então parece que é um calhamaço, mas não é. 257 páginas, com uma diagramação excelente e muitas ilustrações. Olha isso, gente. Muitas ilustrações. E o Milo, ele vai ganhar um presente. Ele vai chegar em casa, vai ganhar um presente, está lá no quarto dele. E ele abre esse presente, e esse presente funciona mais ou menos como uma espécie de Alice no País das Maravilhas. Ele vai, a partir desse presente, ele vai começar a fazer uma viagem dentro do próprio quarto. E ele vai ir em inúmeros lugares, conhecer diversas pessoas, como, por exemplo, a cidade de Dissianópolis, uma cidade de dicionário. Ele vai visitar uma cidade chamada a Sinfonia Colorida, o Vale Silencioso, ou seja, um lugar onde as pessoas não podem falar. Veja só. As Conclusões Infelizes, o Castelo do Ar, o Retorno da Rima e da Razão, e, enfim, gente, uma feira onde se vende palavras, onde se vendem letras, e a gente vai, a partir do Milo e dessa viagem dentro do seu próprio quarto e desses personagens, a gente vai caminhar por essa narrativa construída a partir da ideia da desconstrução, sabe? A necessidade que nós temos de desconstruir as nossas próprias percepções, a necessidade de estarmos abertos às outras pessoas, às outras perspectivas, às outras opiniões e às outras formas de ver as coisas. É isso, gente, não vou falar mais nada. Um livro extremamente divertido, um infanto-juvenil que eu recomendo muitíssimo. Um outro, gente, é um livro que eu estou lendo em doses homeopáticas, porque é um livro maravilhoso que está me surpreendendo.
Claro, não é unanimidade, eu estou um pouquinho depois da metade, ó, como vocês podem ver. Páginas brancas, com algumas ilustrações, e eu já fiz aqui as minhas anotações. Depois a gente vai entrar em detalhes no vídeo de resenha. Um livro com, vamos lá, gente, 272 páginas. O livro dos abraços de Eduardo Galeano. Não preciso falar muita coisa, gente. Não preciso entrar em muitos detalhes. Galeano, um escritor uruguaiano, extremamente rico em ideias, em construções narrativas. Ele mistura poesia, crônica, ensaio, memórias, tudo aqui. É claro que nem todos os textos, né, conforme eu disse para vocês, não é um livro unânime. Nossa, 5 estrelas, maravilhoso. Não. Mas 90% do livro, eu diria 4,5 estrelas. Um livro com inúmeros textos. Em alguns momentos você chora, você ri, você se emociona, você se surpreende. E é um livrinho para você ler ou de uma vez, ou conforme eu estou lendo em doses homeopáticas, porque é um livro extremamente gostoso e, conforme o título diz, aconchegante. É um verdadeiro abraço, gente. Para você que está se sentindo na ressaca, meio confuso, sem saber o que você vai ler, o que você vai fazer. Recomendadíssimo o livro dos abraços. O penúltimo livro desta lista é um livro que tem resenha aqui no canal, que me surpreendeu profundamente, do mesmo autor de O Mundo de Sofia, Justin Gardner, A Garota das Laranjas. É um livro curtinho, gente. Um livro curtíssimo, 132 páginas, que traz para nós o relacionamento de um pai e um filho. O George, ele tem 14 anos quando ele encontra, aproximadamente 14 anos, quando ele encontra uma carta que seu pai deixou para ele. Ele era pequenininho ainda, 3, 4 anos, o pai está com uma doença, descobre que está com uma doença terminal, e ele sabe que ele não vai ver o seu filho crescer, que ele não vai poder estar presente, ser aquele pai de conversar, de ensinar, de participar. Então ele decide deixar uma carta para esse filho, e esse filho encontra essa carta nesse período aí, 14, 15 anos mais ou menos. E esse relacionamento improvável entre pai e filho vai acontecer a partir dessa carta. E tem um romance aqui, A Garota das Laranjas, ela faz parte de um romance, mas o foco principal é esse relacionamento improvável desse pai com esse filho, esse pai que já faleceu, com esse filho, através dessa carta. Ah, gente, não vou falar nada não. Assistam a resenha, vou deixar o link aqui embaixo, e comprem esse livro, por favor. É incrível, é emocionante, é um passeio pelas emoções desse relacionamento pai e filho. É incrível, gente. É maravilhoso. Por favor. Eu não vou falar nada não, que é para não entregar, para não estragar a surpresa. Então você vai lá e leia, assista a resenha e leia A Garota das Laranjas. E o último foi uma descoberta recente de uma autora que se tornou uma autora favorita. Melhores Poemas, Cora Coralina, ó, uma edição pocket com folhas brancas. Ó, eu já li alguns poemas, eu já fiz algumas anotações. A diagramação é boa, gente, né? São poemas, então é uma diagramação, são linhas bem distribuídas, a mancha tá muito boa, na minha opinião. E eu tenho alguns poemas aqui que estão marcadinhos, porque eu pretendo, né, gravar. Vocês sabem que vez ou outra eu tô aqui gravando vídeos de poesias para vocês. E os poemas da Cora Coralina, essa edição aqui é a edição dos melhores, ela perpassa pela história da sua amada cidade de Goiás, histórias da sua infância, histórias dessa casa, que é a casa, né? A casa de sua infância, a casa onde ela detém as memórias da sua família, da sua vida. Então ela vai trazer
experiências do cotidiano, memórias da infância, questões culturais da época da criação, memórias da juventude, algumas tristezas, alguns constrangimentos que ela teve na vida. Ela vai trazer em seus poemas suas dificuldades de vida, suas experiências como filha, como esposa, como mãe, como doceira, como poetisa, como ela entrou nesse universo. Então, os seus poemas são carregados de sua experiência e de sua história de vida. E eu digo para vocês, não é aquele poema, nossa, meloso, clichêzão. Tem gente que fala assim, eu não gosto de poema, que é muito doce, é muito meloso. Não, é um poema mesclado com a história de vida de Cora Coralina. A gente tem uma edição pocket, como eu já falei para vocês. Um livro com 260 páginas, uma edição pocket. E eu aconselho muito a vocês que leiam Cora Coralina. Tá com dúvida de qual livro começar? Eu aconselho e eu acho que essa edição é uma excelente porta de entrada, porque você vai ter aqui diversos momentos da escrita da autora, desde quando ela começou até depois a sua experiência como poetisa, né? A sua experiência escriturística mais apurada. Então você vai ter o meio ali das suas publicações, você vai ter diversos momentos. Então, na minha opinião, é uma excelente porta de entrada. E chega, eu não vou falar mais nada porque eu pretendo gravar resenha e conversar um pouquinho mais com vocês sobre essa mulher incrível. Bom, gente, é isso. Essas são as minhas dicas para você que está passando por uma fase difícil, essa fase da ressaca literária. Tá perdido, tá confuso, tá estressado, tá chateado, não consegue se conectar, não consegue se desprender da história antiga. Escolha algumas dessas dicas e leia, eu tenho certeza que serão experiências incríveis. Não esqueça de curtir, comentar. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo. Mês de aniversário, vocês que estão compartilhando, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Minha gratidão a todos vocês e viva a vida!